Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso conteúdo do segundo trimestre. Nós conversamos sobre formas de relevo, agentes internos e externos, ação do homem, tempo e clima. Então, eu vou dividir os vídeos para ficar mais fácil, mais gostoso aí para a gente entender, combinado? Eu vou começar com as formas de relevo. Então, quando nós estudamos a forma de relevo, nós vimos que toda a superfície, todo lugar onde nós vivemos no planeta Terra, que é chamado de crosta terrestre, ela possui diversas formas de relevo. Então, nós estudamos essas formas: planície, planalto, montanha e depressão. Depressão absoluta e depressão relativa. O que vai variar, que vai classificar essas formas de relevo, é o que nós chamamos de altitude. Lembrem-se que relevo não tem altura. Altura temos nós, seres humanos, tá? O relevo tem altitude, porque a gente tem que lembrar do nível do mar, ok? Então, quando eu falo em depressão, depressão são áreas de relevos mais rebaixadas, tá? Existem dois tipos de depressão. Existe a depressão absoluta, que é a depressão que está abaixo do nível do mar. Ela, além de ser rebaixada, ela está abaixo do nível do mar. E a depressão relativa, que está rebaixada, mas ela está acima do nível do mar, ok? Uma grande parte das depressões, elas são cobertas por rios, por águas, então são onde tem os rios, tá? E existem também depressões que não são rios, são áreas rebaixadas, mas que são repletas de sedimentos, tá? Pedaços de rochas, ok? Nós temos as planícies, que são áreas planas, terrenos planos, que variam de 0 a 200 metros de altitude, e nós temos as áreas de planalto, que é um plano alto, tá? Planalto. O planalto, ele vai variar, ele vai de 200 metros até 2.000 metros às vezes, tá bom? A partir daí, a gente começa a ter as montanhas. E aí nós conversamos em sala que o Brasil, por exemplo, não tem cadeias montanhosas, porque o terreno, o relevo do Brasil, ele é muito antigo, tá? As cadeias montanhosas existem de diversas altitudes. A maior delas é o Monte Everest, né? O Monte Everest é o maior, mas existem vários outros espalhados pelo mundo, ok? Dessas formas de relevo, a gente diz assim, que nenhuma forma de relevo está pronta e acabada. Eles ainda estão em processo de formação. Existem dois agentes responsáveis por essa transformação. O primeiro deles são os agentes internos, aqueles que agem lá dentro da crosta terrestre, lá numa camada chamada manto, que são as placas tectônicas. Os agentes internos, eles são responsáveis por construir as formas de relevo. Então, quando as placas tectônicas se encontram, porque as placas tectônicas elas podem se encontrar, elas podem se afastar, ok? Porque elas realizam vários tipos de movimentos. Cada movimento da placa tectônica vai resultar em uma ação no relevo. Então, o mais comum, as 4 consequências que nós vemos direto aí são terremoto, maremoto, vulcanismo e a formação das cadeias montanhosas. Então, quando nós estudamos, nós vimos que quando as placas tectônicas se chocam e uma vai para baixo, a outra para cima, ela sobe o relevo. Então, ela forma as cadeias montanhosas. E muitas desses cones aí das cadeias montanhosas, pode ser que quando ela se encontra, o magma que está no interior da Terra, que é aquela massa incandescente que existe no manto,
que nós conversamos, ele pode subir. Quando esse magma sobe, ele sai, como ele tem uma temperatura muito elevada, esse magma sai e nessa cadeia montanhosa pode ter um topo, um cone dessa montanha que o magma vai sair. Quando o magma sai, a gente chama isso de vulcanismo, né? Quando as placas tectônicas se encontram e esse magma é expelido, acontece de um vulcão entrar em erupção. Quando esse magma entra em contato com a atmosfera, ele passa a se chamar lava. E aí ele sai destruindo tudo que tem ao redor, porque a temperatura dele é muito elevada. Conforme ele vai se resfriando, essa lava vai se solidificando. Então ela se transforma em rochas, ok? Além do vulcanismo, nós temos o terremoto, que são tremores de terra, e o maremoto. O maremoto acontece no mar, terremoto acontece na terra, tá? E eles têm a capacidade, as placas tectônicas, que são chamados de fatores internos, elas têm a capacidade de construir e destruir o relevo. Porque cada vez que acontece esse fenômeno, destrói e reconstrói, ok? Agora, além do fator interno, existem os fatores externos, que também são fatores responsáveis pela transformação constante do relevo. São os fatores que ocorrem na atmosfera. Esses nós conseguimos sentir, esses nós conseguimos ver. Quais são esses fatores externos que ocorrem fora da Terra? O vento, a chuva, o calor, o frio, o sol, tá? Esses são os fatores externos. Existem dois tipos de fatores externos. A gente chama de intemperismo e erosão. Nós estudamos no segundo trimestre a erosão. Então, a gente diz que os agentes externos, eles são capazes de moldar o relevo. Por isso que a gente diz que o relevo não está pronto e acabado, que ele continua se transformando. E aí a erosão, nós vimos que ela é o desgaste da rocha, que é a transformação que as rochas sofrem. E existem diversos tipos de erosão. Existe a erosão. O maior responsável pela erosão é a água, tá? Isso a gente não pode esquecer. Então, existe a erosão marinha, marinha, né? Causada pelo mar, pela água do mar. Existe a erosão glacial, que é a erosão causada pelo gelo, que muda a composição da rocha. Existe a erosão fluvial, que é a erosão causada pela água do rio. E existe a erosão pluvial, que vem da palavra pluviosidade, que significa chuva, que é a erosão causada pela água da chuva. Então, só esses 4 tipos de erosões, né? Desculpa que eu falei, são causadas pela água, tá? E existe a erosão eólica, que é a erosão causada pelo vento, o desgaste. Todos os tipos de erosões, eles vão acontecer com mais intensidade se o solo estiver desprotegido. Quando que o solo está desprotegido? Quando nós retiramos dele a vegetação. Então, nós estudamos o quanto a vegetação ela é importante, que depois eu vou falar disso para o vídeo não ficar muito longo. Tudo bem? Então, fatores internos são responsáveis por construir e destruir o relevo. Fatores externos são responsáveis por moldar o relevo, que nós estudamos como os tipos de erosão. Ok? Próximo vídeo eu vou falar das ações antrópicas, quais as modificações que o homem faz na natureza. E aí eu vou falar também da importância da vegetação. Até daqui a pouco, pessoal!